Ai, todo mundo sério, hein? Fingindo que a gente só fala de ciência. Vamos, minha gente, vamos corrigir o nosso fórum 9, penúltimo da nossa pós. E aí, qualquer coisa, abre o microfone aí, é só chamar que nós estamos por aqui, tá? Como eu vou para os slides, eu acabo não vendo o chat. Bom, olha aqui, ó, o caso que nós vamos discutir foi retirado de um estudo de caso observacional que teve por objetivo avaliar as alterações funcionais do câncer de pulmão no paciente em cuidados paliativos. E aí participou do estudo um paciente com adenocarcinoma metastático em cuidados paliativos, foram identificadas limitações como redução da amplitude de movimento, diminuição da complacência, retração pulmonar e sintomas relativos ao câncer de pulmão, como dor, dispneia, ansiedade e tristeza. As limitações físicas e psicossociais foram visíveis a partir dos resultados objetivos, comprovando a eficácia da avaliação fisioterapêutica para direcionamento de tratamento, trazendo qualidade de vida ao paciente. Olha só, uma coisa muito interessante, inclusive, relativa a esse caso, um estudo que saiu hoje na Revista Americana de Medicina Física, a tradução livre em português, falando que o exercício bem prescrito, né, com treino cardiovascular de pelo menos 100 minutos por semana e treino resistido pelo menos 50 minutos por semana, é mais eficiente para dor e quadros depressivos do que medicações psicoativas e analgésicos. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, nesse caso oncológico, é claro que a gente vai pensar em estratégias, a gente vai pensar em equipamentos para analgesia, né? Mas lembra sempre, o exercício ele é remédio e inclusive para essa depressão, ansiedade, a dor, ela é maximizada pelo quadro psicológico do paciente, por um motivo simples, né? Vocês já viram isso, que a dor, ela não tem área. No nosso cérebro, né, e é no cérebro mesmo, não é no encéfalo, porque lembra que o encéfalo é tudo que eu tenho dentro da caixa craniana, o cérebro é só as porções diárias que eu tenho conexão com o meio externo, né, da minha vida de relações, e também aquilo que eu imponho vontade. Então, está no cérebro mesmo. A gente pode despolarizar a dor em qualquer área do cérebro, então depende do órgão, da intensidade. Então, quando você está num estado deprimido, no estado de ansiedade, no estado de medo, né? A pessoa com câncer, ela tem muito medo de morrer, é óbvio que tem. Então, todos os seus estados de alerta, eles ficam muito ativos. O que significa que você avisa várias áreas do sistema nervoso central que você pode sentir dor. Então, isso potencializa a sensação dolorosa. O professor Ricardo explica isso maravilhosamente. Então, tudo isso explica, entre outras questões fisiológicas, por que o exercício vai ser nossa arma e daqui para frente cada vez mais, né? Com esses estudos que vêm avançando, a gente cada vez tem mais respaldo mesmo. Então, esse é um paciente com câncer de pulmão metastático, em cuidados paliativos, sexo feminino, 48 anos, casada, e foi numa consulta relatando desconforto respiratório, constatou derrame pleural, e aí foi feita a investigação por broncoscopia na origem e diagnosticou carcinoma espinocelular. É um carcinoma muito agressivo, a gente chama esse tipo de tumor de células pequenas, porque ela vai agir bem nos pneumócitos do tipo 2, então não tem um grande tumor, você não vai encontrar ali uma bola, né, uma infiltração, você vai ver múltiplas infiltrações, pegando várias áreas intraparenquimatosas. É o tipo de tumor, gente, avassalador mesmo, não é cirúrgico, não dá para ressecar. Às vezes, quando tem alguma área mais acometida, resseca aquela área, retira aquela área, mas acaba sobrando o tumor ainda, né? Foi encaminhada para o hospital dia 14/9/19, diagnosticada com adenocarcinoma primário de pulmão. Então, não era, né, a metástase no pulmão, porque toda vez que a gente pega um câncer de pulmão, a gente tem que vasculhar a origem, porque, de maneira geral, se a pessoa não é fumante, esse tumor ele já é secundário, já é metástase de alguém. Nesse caso, não. Era o tumor primário e tinha o estadiamento T4N3M1A,
No dia 6/6/20, ressecou a nodulação em parede torácica direita. Você viu que não foi todo o pulmão, foi na parede torácica, então tinha invasão já. Recebeu orientação sobre a impossibilidade de cura e foi encaminhada para os cuidados paliativos dia 2/8/20. Foi proposto o tratamento com químio, radiopaliativa e foi identificada a meta no fígado, pleura, pulmão, sistema nervoso central. Por que pulmão? Porque você tem um tumor de origem em um lado, e aí se você tiver um tumor secundário do outro lado, dá para identificar se ele é metástase ou se ele é tumor primário, né? E nesse caso não era tumor primário. Então, do outro lado do pulmão também tinha meta, também tinha nodulação, mas já era secundário. E pegou anexos e pericárdio. Então, tumor gravíssimo, super agressivo, né? Ela tinha dor no hemitórax direito, dispneia, limitação da DM, de ombro, fez exames complementares, tomo, ressonância, etc. A dispneia de grau 3 da MRC é uma dispneia importante, né? Lembrando que a MRC, MRC, na verdade, é uma entidade, que é a Medical Research Council, que fica na Europa, e eles fomentam pesquisa. Então, vocês vão ver um monte de escala MRC. Por isso que a escala de força é MRC também. Nesse caso, a avaliação de dispneia é de 0 a 4, onde 0, nenhuma falta de ar, e 4 é o grau máximo. Então, 3 é uma dispneia intensa, né, de moderada para grave, que acaba impactando, inclusive, nas atividades. É aquela falta de ar que o indivíduo tem que parar o que está fazendo, fazer repouso para melhorar. E aí, né, ela piora quando ela caminha no plano, no próprio passo, ela tem que parar para respirar. Quer dizer, nem aumentou a velocidade, né? Nem está subindo escada e ela fica cansada. Foi relatado pela paciente um grande desconforto referido como dor no hemitórax direito, na região de ombro e pescoço, além de outros sintomas. A avaliação foi realizada com eficácia, diagnosticou, e aí a gente mandou para cuidados paliativos. Na avaliação, a gente teve dados bem importantes com relação à limitação funcional, foi feito avaliação aí de movimento de membro superior, então todos os ângulos, né, de movimento, de amplitude de movimento, diminuição da complacência e retração pulmonar, diminuição de força muscular de membro superior direito, quando comparado ao esquerdo, e para avaliação de sinais e sintomas, utilizou a escala de ESAS. É ESAS, não é ESAS 8, não, tá errado aí. Então, essa escala ela é muito legal, porque ela vai abranger desde a dor, cansaço, tristeza, ansiedade, sonolência, apetite. Então, ela é bem ampla, né? Você vê que ela vai pegar todas as esferas da qualidade de vida do indivíduo. Então, a dor 10, pior dor possível, fraqueza, cansaço 8, náusea, enjoo 8, tristeza, pior tristeza 10, ansiedade 10, sonolência 6, quer dizer que ela estava, né, dormindo mal, apetite 0, ela ainda tinha, né, apetite, pior sensação de mal-estar 8, falta de ar 8, sono 6. Então, um sono bem ruim também. Então, escala muito comprometida, né? Quanto maior o valor da escala de ESAS, pior é a condição do paciente. E aí, vamos falar sobre o estadiamento do tumor, um instrumento utilizado para coleta de pesquisa, né? E a gente vai falar de outros que podem ser usados dentro do diagnóstico cinético funcional, e aí um protocolo de atendimento. Bom, vamos lembrar o seguinte: para a classificação do tumor, a gente pode classificar pelo comportamento clínico, se ele é maligno ou benigno. Malignidade e benignidade, na verdade, depende de uma série de coisas. Agora, gente, veio tumor metastático, não precisa procurar outra, é maligno. A principal característica de um tumor é ele ter capacidade de metástase. E uma outra coisa que é importante a gente lembrar é que a dor oncológica nesse tipo de tumor aí, ela não é somente no local de origem do tumor. Ela é uma dor difusa, porque o tumor, nessa fase, produz muita toxina. E essas toxinas vão cair na circulação, vão ficar na fáscia, no líquido sinovial. Então, é uma dor difusa. É uma dor que, se você perguntar para o paciente onde dói mais, ela não sabe te falar.
Nesse caso, como ela tinha invasão de parede torácica e pleura, ela acaba tendo irradiação por plexo braquial. A inervação de plexo braquial, ela está muito próxima da inervação do tórax, não é? Muito coladinha. Então, isso acaba tendo repercussão e a dor, ela para lá de ser miológica ou só por retração de amplitude de movimento, ela é uma dor neural. Ela é uma dor porque pega raiz neural desses nervos que fazem a inervação do membro superior. Então, é uma dor muito importante. É evidente que a retração, né, da amplitude de movimento por causa da ressecção do tórax, por causa da invasão de parede e de pleura, também existe. Então, você tem uma dor de limitação, de flexibilidade e de ADM. Você tem uma dor porque essa musculatura está muito comprometida com toxinas, até pela proximidade ali do tumor, e você tem uma dor de origem neuropática, porque essa inervação está inflamada com certeza. Ó, não estou falando que o nervo tem tumor, não é isso. Mas o tumor, ele produz muito mediador químico inflamatório. Fator de necrose tumoral, bradicinina, leucotriena, histamina que não para mais. Então, tudo isso vai sendo drenado para a proximidade e acaba causando um quadro álgico muito intenso, né? A gente pode classificar pelo aspecto microscópico, então, geralmente, quando faz a biópsia, né? Ou pela origem da neoplasia. Geralmente, o mais comum é a identificação pelo histomorfológico. Então, quando faz a biópsia, já dá para ver o jeitão do tumor e a lâmina já te mostra como que esse tecido se encontra. Lembrando que tumor não tem inervação, então o tumor não dói. O que dói é o tecido que está bom, digamos assim, e que está infiltrado. Então, acaba tendo compressão e um processo inflamatório muito importante ali na região, liberado, né, mediado pelas toxinas do próprio tumor. Mas o tumor em si, se você tiver um tumor ali, né, encarcerado, um tumor delimitado, ele não dói, porque ele não tem inervação. Agora, ele tem vascularização. Então, ó, quanto mais vascularização ele tem, mais ele rouba de suprimento, porque o tumor, ele consome muito, né? Uma das características de malignidade é a velocidade de mitose do tecido tumoral, então ele precisa de muito sangue, e o pior, essa vascularização é ruim, é uma vascularização por compressão, como o tumor ele comprime ali as estruturas, começa a ter neovasculogênese e neoangiogênese, circulação colateral, mas são vasos ruins, de endotélio péssimo, conclusão, eles fazem muito distúrbio de coagulação, porque ali na região acaba lesionando o endotélio e formando coágulos. Por isso que não é incomum paciente oncológico ter eventos embólicos. Então, eles têm trombose, TEP e assim por diante. Tem gente que fala, nossa, o paciente tinha um tumor e olha, nada a ver, morreu de TEP. Tudo a ver morrer de TEP. Porque o tumor, como ele organiza a vasculatura, ele vai fazer distúrbio de coagulação, vai produzir coágulo ali na região, e aí pode descolar, circular e parar em qualquer lugar. Olha lá, ó, com relação ao nome da célula tecido-órgão, é o nome, então, primário, da onde vem, mas o sufixo que vem depois. Então, oma é qualquer neoplasia, não sei se é benigna ou maligna. Sarcoma, neoplasia maligna de célula de origem mesenquial. Então, aí eu vou ver, mesenquimal. Quem é de origem mesenquimal? Osso, cartilagem, por isso, ó, osteosarcoma, liposarcoma e assim por diante. Sarcoma de Kaposi, que é um tumor de músculo, né, muito comum em HIV grave e assim por diante. Carcinoma é maligno, ponto final. Então, ó, linfoma, leucemia, que são células que está, né, de maturação de medula e que está invadida por tumores. Eu vou mandar para vocês aqui, para a gente não ficar repetindo, mas o nome da estrutura, se o tumor for maligno e se o tumor for benigno, como ele chama. Isso é importante para a gente, né? Porque quando você pega um exame, você bate o olho e você já sabe se o tumor é maligno ou benigno. Aí, ó,
lembra sempre que o crescimento dele é muito anormal, muito rápido e é muito pouco diferenciado. O que é diferenciação? A célula, quando ela faz mitose, ela vai se diferenciando até ela se transformar o mais próximo possível da célula-mãe. Então, eu quero células iguais. No caso dos tumores, as células filhas, elas não se diferenciam. E aí elas ficam disformes, desorganizadas, não têm a mesma morfologia da célula de origem. E isso me mostra, então, também uma característica de malignidade. E aqui, ó, os graus. Então, ó, grau 1 está bem diferenciado, 2 moderado, 3 pouco diferenciado, 4 está completamente não diferenciado. Significa que aquela célula neoplásica está bem longe da célula filha. Agora, uma coisa, né, gente? Quando se fala de oncologia, vem um monte de coisas, né? E um monte de. Tem lenda, e tem umas coisas que me incomodam muito. Por exemplo, a pessoa fala: olha, teve câncer de mama porque a pessoa tem uma mágoa. Ô, gente, a pessoa, ela tá com câncer, ela tá com um BO enorme na mão para resolver. Aí vem o Satanás e fala que a culpada dela ter câncer é ela mesma. Você tem uma noção do tamanho do absurdo que é escutar um negócio desses? Minha irmã teve câncer de mama, morreu com 35 anos. E aí, uma vez, assim, ela teve câncer de mama, depois ela teve meta central de cerebelo, foi muito difícil, foi muito, muito difícil. E aí, uma vez, uma pessoa foi lá visitá-la e falou isso, falou assim, nossa, mas você tem que procurar no seu coração, que mágoa foi essa? Que ela falou assim, foi você que me fez uma mágoa, porque, olha, eu tô muito magoada com essa besteira que você falou, vai embora que minha mágoa passa. E é maravilhoso, a pessoa tá doente, ela tem licença poética para pôr os outros para fora. Eu achei maravilhoso, porque se ela não tivesse colocado, eu teria feito. Então, assim, uns absurdos, né? E a gente precisa entender que, gente, tem um monte de oriva, pode ser mágoa lá na tua ciência holística, tudo bem, mas não fale, né? É muito grave. Uma outra coisa que o pessoal fala, ai, você tem que encarar com otimismo. Ah, que ótimo! Eu tenho uma doença potencialmente letal que não vai me matar agudamente, porque morrer agudamente deve ser bom, pelo menos. Não, vou morrer todo dia um pouco, com dor, desconforto absurdo, fazendo um tratamento que acaba com a minha vida, mas eu tenho que estar sorrindo. Vai passear, para não falar palavrão também, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado e dar uma educada na população para não fazer esse tipo de coisa. A gente quer que as pessoas tenham otimismo mesmo para até ter aderência ao tratamento. Mas não é pedindo, não é falando, olha, você tem que estar bem. Não, tem um monte de jeito, né? Tem formas de você abordar a pessoa, até o seu não verbal é muito importante, não tá com aquela cara de pena, né? Olha, você vai morrer, viu? Não precisa disso. Então, a gente precisa tratar da gente para poder abordar o paciente oncológico, sabe? A gente tem que entender as nossas limitações para que a gente consiga de verdade ter empatia, que a Rê está falando tanto, né? Falou aqui, ó, falta de empatia. É isso mesmo. Mas é muito grave a falta de educação, né, da população e dos profissionais de saúde, porque eu já escutei profissional de saúde falando isso. E aí a minha vontade era dar um tiro de canhão na pessoa, né? Muito bom. Aqui o estágio em relação ao desenvolvimento do tumor. Então, 0 está in situ, 1 está localizado, dá para fazer remoção cirúrgica, 2 está localizado, mas já avançou mais. A maioria das neoplasias, elas são diagnosticadas, deixa eu só pegar minha caneta aqui. A maioria das neoplasias, elas são diagnosticadas no estágio 2, sabia? Por quê? Porque é no estágio 2 que ele começa a ter sintomas e vai procurar serviço, né? Então, assim, ó, de maneira geral, o estágio 1 e 0 só pega quem faz check-up, quem tem periodicidade de avaliação. Agora, a população acaba não tendo acesso, né? Então, já pega no estágio 2. Quando pega no 2, ainda tá bom, porque você ainda tem ressecabilidade, ainda dá para operar, mas ele já se organizou. Então, já pode ter invasão de
linfonodos. E aí, o que significa ter invasão de linfonodos? Foi para a circulação, né? O principal veículo de transporte de metástase é o sistema linfático. Por isso que tem que remover todos os linfonodos que tem ali no entorno. E isso mostra um potencial, vamos dizer, a malignidade já está em um estágio maior e pode ter ganhado a circulação. O 3, avanço tardio, e o 4 é quando eu já tenho meta em todos os lugares. E o sistema TNM é o T de tamanho, que a gente já viu, o N de metástase, o número de metástase, e o M, metástase em outros órgãos. Então, N, meta em linfonodo, e o M, meta em outros órgãos. Então, ó, se a gente for fazer da nossa paciente, como é que vai ficar aqui, ó? Peraí, deixa eu voltar, porque eu acabei não pegando. Ó, ela é uma T4N3M1A. Então, ela é T4, ó, ela é gravíssima, né? T4, tamanho crescente. N3, ela tem linfonodo em todo canto. E M2 presente em outros órgãos. E aí, no M2, dá para você classificar em A, B, C, D, E, de acordo com o órgão que tem acometimento neoplásico. Mas ela é M1, no caso. Ela estava M1A. Ah, M1A, né? Tá errado. Porque ele fala que ela tem meta central, não fala? É isso que eu fiquei na dúvida, por isso que eu levantei a mão e depois pensei que você fosse falar. Aí eu vi que estava meio estranho. Tá Mas errado. eu acho Ela que. é M2. Ela é Aí M2. só no 2 é que pode ser A, B, C, né? Porque se está ausente, não tem E como classificar A, B, C, não é isso? só no 2. Tá errado, eu não sei se fui eu que digitei errado ou se foi. Porque eu peguei certinho o relato. Pode ser que eles tenham colocado antes da última classificação, sabe? De ter avaliado que tinha outros metas. Mas pode corrigir aí, ó. Ela é uma M2A. Aí A é a quantidade de órgãos que tem envolvidos e tudo mais, né? Aí A, B, C e D. Então, ela é M2, porque ele fala no relato que ela tem sistema nervoso central, peritônio, né? Então, pegou bastante área, inclusive. Ela é uma. A gente pode falar que ela está em carcinomatose. Carcinomatose é quando você já não controla as metástases. Então, tá na circulação e tá pipocando, sabe? Então, nesses casos, nem procura mais, nem rastreia. Você sabe que vai ter invasão carcinomatosa em todos os órgãos. Pode até não formar aquele tumorzão, mas já tem célula neoplásica circulante, né? Então, aí a gente chama de carcinomatose. E esses pacientes podem entrar em CIRS por carcinomatose. Então, os tumores, né, as neoplasias, produzem tantas toxinas que eles entram em síndrome da resposta inflamatória sistêmica, por isso que eles fazem SARA. Às vezes nem precisa estar infectado. E aí entra em desconforto respiratório, no caso dela é pulmão, então ela entra em desconforto respiratório pelo pulmão mesmo, né? Mas mesmo aquele paciente que não tem câncer de pulmão, nesses casos de carcinomatose avançada, que tem invasão em muitos tecidos, é muito mediador químico inflamatório que tem. E aí é muita liberação de citocina, né? De exudato, e cai na circulação, lesa o endotélio, e o paciente faz CIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e acaba fazendo SARA, né? Porque a SARA, ela é a CIRS do pulmão. E aí é um estágio bem tardio, bem grave, tá bom? Então, por isso que uma das causas da SARA é câncer, e não necessariamente no pulmão, é nesses casos de carcinomatose. Então, Rê, pode corrigir aí, ela é uma M2A. A B, além do instrumento utilizado para coleta de pesquisa, sugira 3 outros instrumentos que podem ser usados em cuidados paliativos para o diagnóstico cinésio ou cinético, né, funcional. Eu coloquei alguns aqui, inclusive depois de conversar com o professor Dani, que entende do riscado, né? E tem essas escalas, né? Tem o Easter Cooperative Oncology Group Performance Status Scale. Arrasei no inglês. Eu fiz o Wizard, né? Então estou detonando agora. É uma escala de uma pergunta só, desenhada para avaliar o estado funcional de doentes oncológicos. Qual que é o problema? Essa escala não tem validação em português.
Então, a gente pode até usar, mas você não pode traduzir, entendeu? O fato da escala não ter validação não significa que ela não é utilizável. Ela não pode ser utilizável como protocolo, né? Mas você pode usar para avaliar um dado específico, alguma coisa assim, se a escala for muito boa. Só que você não consegue fazer a tradução, porque a tradução precisa ser validada num processo científico para avaliação da utilização da escala, do questionário, seja lá o que for, na população brasileira. Então, não tem. Essa FLIC, ela tem, que é a Functional Level Index Cancer, que é um modelo bem orientado para avaliar o efeito dos sintomas do tumor, né, do cancro, e do seu tratamento na capacidade. Por que é importante isso? Porque, para além do tumor, a gente sabe que o tratamento vai interferir muito na qualidade de vida. A quimioterapia, ela vai rastrear, né, os fármacos, vai procurar células que fazem metástase rápida, né? Desculpa, mitose em alta velocidade. Porque essa é uma característica importante do câncer. Só que eu não tenho só o tumor fazendo mitose. Eu tenho células brancas, então células sanguíneas, né, principalmente leucócitos, se reproduzem muito rápido. Então, a químio vai lá e detona leucócitos. Por isso que eles ficam imunodeprimidos. Mucosa. Então, mucosa gástrica fica toda careca, porque mucosa também faz mitose muito rápida. Bulbo capilar. Então, não é que cai o cabelo, é alopícia, né? Cai sobrancelha, cílios, cai tudo. Porque as células de bulbo capilar também, a velocidade é muito rápida. Porque no final, né, gente, a quimioterapia, ela é um veneno que deveria ser destinado só para o tumor. Mas, infelizmente, poucos veículos existem para que ela seja somente absorvida pelo tumor. Então, vai acabar cometendo outros órgãos e tecidos. Por isso que, hoje em dia, para além da quimioterapia, o que mais se estuda é a imunoterapia. Porque por que algumas pessoas produzem anticorpos que eliminam células cancerígenas? O que elas têm que eu não tenho, né? E aí acaba, não mesmo produzindo células oncológicas, que a gente produz todo dia, essas células são destruídas pelo sistema imunológico. Então, hoje em dia, se estuda a imunoterapia e vem dando aí bons resultados. E os efeitos colaterais são muito pequenos, são muito menores. E aí, hoje, se associa a imuno com a químio em casos que tem imunoterapia. Não que a químio vai ficar de lado, não vai, porque, dependendo da gravidade do tumor, né, tem que fazer químio. E por que em cuidados paliativos ainda se faz químio? Porque, às vezes, você permitir que o tumor continue crescendo traz mais efeitos colaterais, piora a qualidade de vida do que se você não permitir. Então, se faz uma avaliação de custo-benefício. Sabe que a químio não vai curar, não vai tratar o tumor, mas vai controlar sintomas e vai melhorar a qualidade de vida ali, aquele período que a pessoa vai ter. Então, se avalia. Se a pessoa tolera os efeitos colaterais, geralmente os piores efeitos são de 3 dias a 1 semana após a administração do fármaco, né? Se é tolerável e melhora um pouco a qualidade de vida, se mantém a quimioterapia. Então, você segura, digamos assim, o processo inflamatório neoplásico. E esse processo causa um efeito sintomatológico muito grande. Então, nesse caso, a químio é só para segurar os efeitos e não a causa, né? Então, por isso que existe quimioterapia paliativa. Aí todo mundo pergunta, mas não suspende tudo? Não, e a quimio, nesse caso, não é para tratar o tumor, ela é para segurar os sintomas mesmo, né? E melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas. Essa escala, ela tem 22 perguntas e ela fala sobre função física, psicológica, social, bem-estar atual e sintomas gastrointestinais, que são sintomas muito importantes com relação à qualidade de vida desses pacientes, né? E a TIC, que é a Therapy Impact Questionnaire, é um questionário, também tem validação em português, avalia a qualidade, o impacto da doença
e da terapêutica na qualidade também, só que ela tem 36 perguntas, e aí ela fala de sono, até, né, também sensação de náusea, vômito e assim por diante, estado global. E aí, além disso, ela também avalia 16 sintomas, como dor, perda de apetite, tontura boca seca e a dificuldade de respirar. A QLQC30 é uma avaliação bem importante da Sociedade Europeia, também tem validação em português. E aí, aqui, ó, ela foi feita por módulos mais específicos, não está muito direcionada para cuidados paliativos, mas está mais direcionado para o doente oncológico como um todo. Então, inclusive, para acompanhamento mesmo desses pacientes ao longo do tratamento todo. A FACT não tem validação, aliás, tem uma validação em português, mas ela é um pouco mais genérica, só com 27 perguntas, e aí ela vem falando da doença oncológica em vários órgãos, em vários sistemas, e aí a gente consegue identificar por área o conjunto sintomatológico do paciente, né? E essa versão que está validada em português, que é genérica, ela vai avaliar só bem-estar físico, social, familiar e emocional. Então, não avalia os outros aspectos das doenças específicas em cada órgão e sistema. Eu coloquei várias outras, eu vou mandar para vocês. Por último, a ESAS, né, que é essa que a gente avaliou, e são escalas que vale a pena a gente conhecer, porque você vai adaptar a sua realidade, né? Eu não sei quem trabalha com oncologia, muitas vezes a gente não tem um setor específico de oncologia no hospital, porque é um hospital geral, mas você vai ter doente oncológico, e aí a gente precisa, sim, ter instrumento validado de avaliação, para que a gente consiga acompanhar, né, as fases desse paciente e a nossa intervenção. Porque é difícil medir a intervenção nos impactos cinésio-funcionais. Por exemplo, eu poderia pensar, olha, será que melhora teste de caminhada? Será que melhora o shuttle, teste do degrau? Melhora a força, MRC, teste de 1RM? Melhora a dispneia na MRC ou na escala de Borg? Só que esses achados, para o doente que está em estado muito avançado, não vai ser possível de ser avaliado. Então, você vai avaliar mesmo questões mais de funcionalidade e de qualidade de vida, né? Lembra que força não é igual à funcionalidade, mas a força, ela é um componente da funcionalidade. Então, muitas vezes, você vai tratar a força, porque você melhora a funcionalidade. Com isso, o desgaste desse indivíduo para fazer uma atividade como levantar o braço, por exemplo, diminui. Isso melhora a dispneia. Para andar, você ganha força de quadríceps, a pessoa vai ter mais tolerância para ortostase, para marcha. Então, percebam que são medidas indiretas do nosso tratamento, né? Quando você tem um objetivo, você vai ter que desmembrar esse objetivo. Olha, eu quero melhorar a dor. Então, tá bom. Então, quando esse quadro álgico é piorado, digamos assim. Em repouso, o grau de dor é esse. Quando ela se movimenta, é esse. De manhã, é outro grau. Quando você vê que o paciente tem piora da dor após o sono, pode esperar que o exercício vai ter impacto muito positivo. Porque aquele período que ele está dormindo está em imobilidade. Ali vai sedimentando mais toxina, mais um monte de lixo. Conclusão, de manhã é aquela dor importante. E até para a gente ter argumento para aderência, porque eles têm muito medo do movimento. Fala, olha, tá vendo como de manhã é pior? Por quê? Porque você ficou parado. Então, conforme a gente vai movimentando, vai lubrificando, usa falas fáceis dele entender, né? As engrenagens, e aí você vai ver que você vai ter uma melhora da dor. Então, assim, eu posso pensar no exercício para dor. Eu posso usar técnicas eletrotermoterapia? Claro que pode. Mas lembra sempre que a eletro é uma analgesia momentânea, não é? Você faz o TENS, é ali naquela hora. Por exemplo, essa dor de membro superior, para você fazer um exercício melhor de mobilização mesmo, de flexibilidade, de força, a dor momentânea pode não te permitir.
Aí o que é legal? Você faz uma analgesia elétrica, pode usar um TENS, por exemplo, ou uma outra analgesia, e aí você faz o exercício. Então, aquele equipamento, na verdade, é só para te permitir fazer a terapêutica que vai durar aí um prazo maior, né? Digamos assim. Sempre interaja com a prescrição. Então, precisa ver lá qual que é o melhor momento da droga, né? Opioides, por exemplo, a fentanila causa sono. Ela é mais potente que a morfina. Ela é um opioide, ela é derivada da morfina também. Só que ela é uma morfina maximizada. A fentanila, ela é 100 vezes mais potente do que a morfina pura. Então, ela é muito potente. Só que ela causa mais sonolência. Mas aí tudo depende do estadiamento que esse paciente está. Porque se eu estou numa terminalidade, é para dormir mesmo. Eu nem vou pôr a mão, não, gente. Não é? Então, assim, ó, qual é o momento do meu paciente? Ele está em morte ativa? Paciente em morte ativa, ele está sendo analgesiado. E aí eu não vou ficar mobilizando, movimentando. O que a gente vai avaliar? Face de dor, né, se tá com a sensação de dispneia, e uma coisa muito importante. O pessoal fala, vamos sedar, entubar para conforto da equipe. Né? É da equipe. Porque a analgesia bem feita com mescla de opioides e talvez até alguns anestésicos como o Propofol, dependendo da dose, para não deprimir centro respiratório, suprime dispneia. Então, o paciente, ele tem sinais e sintomas de desconforto respiratório. Você vai olhar, tá com batimento de ar de nariz, retração de fúrculo, usando musculatura acessória. Você fala, nossa, deve estar com uma baita falta de ar. Mas se ele tivesse condições de te responder, pergunta se ele está com falta de ar. Ele vai falar que não está. Porque a sensação subjetiva de falta de ar está suprimida no centro pneumotáxico da ponte. Então, não fique agoniado. A maioria das intervenções respiratórias que a gente faz, seja ventilação invasiva, não invasiva, oxigenoterapia no paciente oncológico terminal, é para nós. Não é para o doente. É porque a gente olha e fala, meu Deus, ele deve estar com uma falta de ar, eu não aguento ver isso, eu não aguento ver isso. Oremos. Você não tem que ir nada, né? Vai se tratar você, então. Eu tinha muita dificuldade, muita mesmo, até por ter tido uma proximidade muito grande com doença oncológica. Então, para mim, é uma angústia ver alguém com falta de ar. Mas eu tive que aprender comigo, aprender, né, ali a me controlar. Não sou eu o alvo do tratamento, né? Não é a gente, é o doente. Então, sempre avalie a prescrição. Se o paciente tiver algum grau de consciência de resposta, pergunte, se o senhor está com falta de ar, com sensação, não fala nem cansaço, porque cansado ele vai estar, porque ele está fadigado global, né? Mas a sensação de falta de ar, de pressão no peito, está muito difícil respirar, se ele tiver com uma seda analgesia adequada, ele não tem sensação de subjetiva de falta de ar. E morte ativa é para estar dormindo mesmo, né, gente? Eu já falei, pode correr dormonite, fentanil, propofol, maconha, tudo que tiver, na bomba aberta. Não, na bomba não, deixa correr aberto, assim, ó, fluxo contínuo, porque serve para isso mesmo, né? E nesse sentido, então, qual é teu alvo mesmo, né? A gente tem recursos que parece que são repetitivos, né? Toda hora você tá falando, fazer cardio, fazer exercício aeróbico, mas não é isso. O fármaco é o exercício. Qual é o meu alvo, o meu objetivo? E aí eu vou dosar e eu vou evoluindo até atingir o meu objetivo. Então, se é funcionalidade, eu preciso tanto de força quanto de ADM. Eu vou ter que intercalar o meu exercício. E aí, junto com o exercício, eu vou aplicando outras condições de aspectos funcionais crescentes. Então, eu consigo ver se o que eu fiz, por exemplo, para ganho de força, teve impacto ou não na funcionalidade. O que eu quero? Pentear o cabelo? Conseguir levar o garfo? Então, eu vou aplicando a prescrição, ao mesmo tempo que eu vou evoluindo a funcionalidade, né? Sedestação e ortostase, necessário para manutenção e para melhora de aspectos respiratórios e circulatórios também. Então, o paciente não quer sentar, gente, muitas vezes. Medo, já sentiu muita dor. Só que depois que ele senta, ele fica um pouquinho e fala, não, melhorei. E aí você tem que respeitar a tolerância.
Ai, mas eu queria que o senhor ficasse 2 horas. Ele falou, mas não quero. Volta para a cama, não tem problema. Dá um trabalho danado para físio? Dá, porque você pôs lá, ficou 5, 10 minutos, o paciente já tem que voltar. Mas você está cumprindo uma prescrição. Uma prescrição. E aí a sedestação era necessária para melhora de retorno, para melhora de posição de cúpula diafragmática. É óbvio que quanto mais tempo, melhor. Mas eu vou ter que ter um freio que é a tolerância do paciente e ponto final. Então, pensa sempre no seu objetivo e trace as estratégias. E aí você vai ter meios, né? Então, esses meios. Oxigenoterapia durante o exercício, para melhora da dispneia. Mesmo que melhore... Ai, mas ele estava saturando bem, não precisa de oxigênio. Você colocou oxigênio, o paciente tem mais reserva, tem mais capacidade funcional. No caso de um câncer de pulmão, por exemplo, tudo bem fazer o exercício com oxigênio. Não tem problema nenhum. Se isso te traz condições de aplicar, por exemplo, um treinamento muscular respiratório, que pode trazer alguns benefícios. E lembra que treinamento muscular respiratório tem resposta muito rápida, de 24 a 48 horas você já ganha força. É diferente de musculatura pendicular, né? Que você precisa de muito treino para ter uma resposta. Músculo respiratório, não, pode ver. Quando você está evoluindo em desmame dos pacientes, você começa a treinar músculo, 2 dias você ganha. Você já tem uma Pmax melhor. E isso pode ter impacto na falta de ar, na sensação de dispneia. Então, alvo, quais são os meus meios, e aí eu vou atacar através, né, de condutas que não necessariamente pode ser no meu objetivo direto, mas que vai me dar substrato para atingir meu objetivo direto. Por isso que, assim, eu não vou falar de nenhum protocolo, mas trazer esses elementos todos. E lembrar que dentro de toda a sua terapêutica, você vai lidar com 3 coisas: dor, ansiedade e depressão, e limitação funcional é importante. Você sempre vai estar lidando com isso. E a ansiedade e depressão, ela também é um objetivo nosso de tratamento, ainda mais agora sabendo o impacto dos exercícios na ansiedade e na dor. E tem mais uma coisa interessante da depressão. Quando a pessoa se sente capaz de autocuidado simples, como escovar os dentes, pentear o cabelo ou conseguir se alimentar, melhora os aspectos psicológicos também. Então, é uma crescente mesmo, né? E individualizar, gente. Não, olha, oncologia é uma arte misturada com ciência, né? É a arte de usar a ciência, né? A oncologia. Exatamente porque os tumores, eles são muito diferentes, com respostas a fármacos muito diferentes, e mesmo estadiamentos parecidos, né? Tem o mesmo estadiamento no paciente A e no paciente B, as repercussões são muito diferentes. Porque vai depender também da reserva orgânica dessa pessoa, da idade, né, dos aspectos que ela tem da vida inteira. Agora, todo o exercício que você fez, todo o cigarro que você não fumou, tudo que você teve de qualidade de vida vai trazer repercussões. Por isso que é tão diferente, né? Tanto o desenvolvimento da doença, as repercussões clínicas, quanto as intervenções, elas são muito individualizadas. Precisa de muito comprometimento para tratar esses pacientes. E lembrar que a nossa vaidade vai lá para o chão, né? Porque você não vai tratar ninguém, né? Não é tratamento curativo. E aí, assim, o tratamento, a cura tem limite, o tratamento jamais, porque você vai abordar outros aspectos aí intermediários. Por último, mas não menos importante, para a gente ir para o nosso encontro científico, e aquele paciente que não é paliativo, que não é terminal? Bom, daí vai depender qual é o tumor, as condições do paciente, mas saiba que, de novo, uma prescrição individualizada, e aí eu vou até falar um pouco do cardio, a gente quer chegar a uma frequência cardíaca de 55% a 60% da submáxima por pelo menos 20 minutos num exercício cardiovascular. Por quê? Nesses quadros de pacientes que estão fazendo quimioterapia curativa ou imunoterapia, essa frequência cardíaca, primeiro, ajuda na distribuição do fármaco, segundo, aumenta a seletividade de colesterol HDL. Olha que loucura isso. O HDL, ele vai junto com o quimioterápico durante o exercício, e esses efeitos podem repercutir por até 48 horas. A galera do Sírio-Libanês fez um estudo há 10 anos, mostrando que quando a gente tem seletividade de gordura boa, que é o HDL,
E o exercício induz o direcionamento de açúcares e de gordura para vários órgãos, né? Porque você está consumindo, você leva mais quimioterápico também. E o tumor, ele é hiperativo, ele tem metabolismo muito alto, então ele consome muito colesterol bom. E aí, conforme ele vai tendo quimiotaxia para o colesterol, ele leva o fármaco junto. É quase um cavalo de Troia que você faz com o exercício para esse tipo de paciente que está em quimioterapia curativa, né? Mesmo quimioterapia paliativa. É que o paliativo a gente tem outras coisas para pensar. Mas na quimioterapia curativa, o exercício vai ajudar também no quadro sintomatológico, mas também na farmacodinâmica do quimioterápico. Olha que loucura, né? Então, para você ajudar a absorção, a condução do fármaco pro tumor. Porque quando você aumenta o metabolismo basal através do exercício, o tumor também aumenta o metabolismo. E isso é bom. Nessa hora é bom. Porque você direciona o fármaco e outros substratos para esse tumor e você leva mais remédio para o tumor e não para outros órgãos, né? E não para outros sítios de ação. Isso diminui efeitos colaterais e potencializa a ação do quimioterápico, principalmente no lugar principal, que é o câncer, que é o tumor. Sensacional, né, minha gente? Oncologia é uma vida inteira, né? Lógico que é uma especialidade, só que todo mundo tem que saber. Porque, invariavelmente, na UTI, na enfermaria, você vai pegar um paciente oncológico. Você vai pegar um paliativo. Isso tinha que ser obrigatório em qualquer especialidade. Não tem jeito, você tem que saber. E aí, lembrar de toda essa complexidade do paciente e dessa conjuntura para ter uma abordagem mais sistemática e mais assertiva com eles também. Eu vou mandar tudo direitinho para vocês, o PDF, e vou mandar as escalas também, tá bom? E a gente se vê. Então, ó, faz o seguinte, agora, para continuar comigo, mais um cadiquinho, né? Quem não sofreu overdose de mim ainda, vai lá pro YouTube que a gente vai fazer um encontro científico em homenagem a Renata Lima Verde. Sensacional. Tá bom, gente? A gente vai se falando, ó, tô indo para lá e eu espero vocês lá. Qualquer dúvida que tiver, joga lá no grupo que a gente vai respondendo, vai conversando. Combinado? Certo, Elozinha? Obrigada, Rê. Obrigada. Até daqui a pouco no científico. Beijo. Jane, faz os doces e me manda um pedaço depois. Até, gente. Pode deixar, beijo. Beijo, até daqui a pouco.